Graças e paz, irmãos. Amém? Eu vou procurar ser objetivo, sucinto, apesar de que esse texto da Bíblia é um texto muito rico, extremamente rico. Queria pedir aos irmãos que abrissem aí em 1 Coríntios 12, versículo 12. Até o 26 e o 31. 1 Coríntios 12, 12 ao 26 e o versículo 31. Amém? Eu vou estar lendo aqui para a gente acelerar um pouco. Amém? Diz assim, ó. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber um único Espírito. O corpo não é feito de um membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser os menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisamos ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que delas tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um só membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Versículo 31. Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Amém? Então, irmãos, o tema dessa mensagem de manhã, eu vou dar o título de a igreja como um organismo vivo. E eu vou começar pelo final. Quando o apóstolo Paulo aqui chega e fala bem assim, quando um membro sofre, todos sofrem. E quando um membro é honrado, todos são honrados com ele. E o contexto aqui de 1 Coríntios, Paulo começa essa carta, ele vai dar as saudações e a primeira coisa que ele aborda é falar, olha, eu tenho ouvido aí da casa de fulano de tal, de que uns dizem que eu sou de Apolo e outros são de Paulo. Então, é nítido, é uma coisa que vai estar aqui nessa parte dos dons, que o contexto que Paulo está falando é dos dons, é de que não pode haver divisão. Um dos grandes problemas da igreja de Coríntios era a divisão e, implicitamente, está aqui, nesse texto, o aspecto da divisão, onde um fala, olha, eu queria ser outra coisa, fazer outra coisa. Se eu não sou essa coisa, então eu não faço mais parte do corpo. Né? Então, está implícito aqui a divisão que, de certa maneira, havia na igreja de Coríntios e que Paulo queria sanar. E outra coisa interessante é que Paulo fundou a igreja de Corinto. Então, a gente pode dizer que nem sempre um grande pastor faz uma boa igreja. Né? Às vezes a gente tem aquele ideal, tem um bom pastor, um pastor que prega, ou famoso e tal. Mas essa igreja foi a igreja que mais deu problema para Paulo. Ele enviou 2 cartas tentando resolver problema da igreja. E principalmente por essa questão da divisão, do orgulho que estava ali na igreja de Coríntios. Mas avançando aqui, como eu já disse, eu vou começar pelo final. Paulo fala da honra e do sofrimento na medida em que há um prejuízo ao corpo e que há também uma glorificação do corpo. E isso acontece por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. Por isso que Paulo ilustra a ideia de corpo.
É um organismo vivo. Então, vamos pensar aqui, vamos exercitar nossa imaginação. Quando você dorme, seu coração para de bater. Às vezes você até acorda de noite para ir urinar, não é mesmo? É sinal de que seu corpo está trabalhando. Às vezes, se você come, os nutricionistas aí afirmam aí, quando você come uma coisa pesada, lá, o seu estômago vai estar trabalhando durante a noite enquanto você está dormindo. Vai estar trabalhando para digerir ali. Porque esse organismo vivo não para de funcionar. E não pode parar em nenhum momento. Células estão nascendo, células estão morrendo, pelos vão se desenvolvendo no seu corpo, o cabelo vai crescendo, não para. Muito embora a gente, no nosso ofício natural, a gente pare. E a gente tem que pensar que, primeiramente, a igreja é um organismo vivo, é um organismo que não para. E para esse organismo funcionar, você precisa se alimentar, você precisa se cuidar, você precisa ir no médico. Enquanto organismo vivo, o crente não para. E enquanto organismo vivo, a igreja, que é o ajuntamento dos crentes, a igreja não para. Senão ela morre. A igreja, enquanto corpo, ela tem que estar se alimentando da palavra, tem que estar orando. Mesmo que acabe o culto aqui, você tem que estar orando em casa, você tem que estar lendo a Bíblia em casa, você tem que estar falando da palavra para alguém. Às vezes não tem nenhuma atividade na igreja, mas a igreja está funcionando com visita, com várias outras questões. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo na medida em que ela vai formando novos professores, vai formando novos tocadores. É uma igreja que, sem saber, sem explicação, vai formando missionários, desperta um desejo de missão em um lugar. Porque é um organismo vivo. A igreja, enquanto organismo vivo, ela planta uma congregação. Aí aquela organização se desenvolve. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa de uma determinada igreja que disse que a igreja dele comprou uma congregação que fechou, de uma outra denominação. E eu sempre falo assim, igreja não fecha. Igreja não se fecha igreja, se abre igreja. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. Em que, mesmo quando você está dormindo, seu corpo está funcionando. Então a dinâmica da igreja é a dinâmica do desenvolvimento. A dinâmica da igreja enquanto corpo, porque enquanto corpo, os membros estão se desenvolvendo. O reflexo do desenvolvimento da igreja é o reflexo do desenvolvimento dos membros. Do membro que ora, do membro que lê a Bíblia, do membro que Deus, sem ter nem para quê, desperta um chamado nele, desperta um interesse em exercitar o seu dom. E às vezes, sem o pastor saber, sem o líder saber, desperta uma pessoa, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo. E às vezes eu já vi situações em que eu vi em determinados contextos, que infelizmente a igreja era um organismo morto. Que a igreja não ganhava almas, a igreja não despertava pessoas para determinados dons. Aí você chegava lá, ficava 10 anos com o mesmo líder de departamento, porque não conseguia formar outros líderes. Entendeu? Não abre congregação. Claro que existem níveis de desenvolvimento, assim como na parábola do semeador diz que 100, 60 por 1. Existem níveis de desenvolvimento, até no aspecto bom da coisa, mas existe desenvolvimento. Então a igreja, em geral, ela é um organismo vivo, que inevitavelmente ela tem que se desenvolver. Eu não tenho outra palavra para dar para vocês a não ser o desenvolvimento. Eu não tenho outra palavra para dar a vocês a não ser o estímulo. Eu não posso chegar assim e falar, rapaz, não tem problema não ficar em casa no dia do culto. Eu não posso falar isso. É bom o pastor que fala assim, tem problema nenhum. Não, você tem que estimular a pessoa a vir para a igreja. Não tem nenhum problema você ficar 5 dias sem orar. Não, meu irmão, você tem que... A única palavra que a Bíblia diz é estimular você a ser mais crente. A única palavra que a Bíblia tem a dizer é lhe incentivar a ser mais fervoroso. Se a pessoa estimula você a ser mais relaxado, ele está sendo seu inimigo. Olhe bem, isso é um artifício do diabo. Estimular você a ser mais relaxado é ser seu inimigo.
principalmente na nossa vida espiritual. E aqui começando, por isso que Paulo fala, olha, quando um crente sofre, adoece, todo mundo sofre, o corpo sente. E isso está relacionado ao nosso desempenho espiritual. Se um crente cai em pecado, ou vive em pecado, ou está desanimado, ou está frio, a igreja vai sentir de uma maneira pontual, e na medida em que mais crentes vão tendo esses sintomas, a igreja vai atingindo de uma maneira pior. Por isso que aqui o texto o título é, a igreja é um organismo vivo. Por quê? Mesmo quando você está dormindo, seu corpo está funcionando. E o diabo, ele não tem limitações materiais que nós temos. O diabo não dorme e não precisa se alimentar. Se a gente tem um inimigo que não dorme e não precisa se alimentar, não tem limitações de não ultrapassar essa parede, porque a gente vai ficar mais relaxado ainda? Se a gente já está nessas condições materiais. Não arrume desculpa para ser mais relaxado. Isso é um artifício do diabo. A gente se cansa, a gente se estressa, a gente tem nossas limitações, mas nunca, o artifício do diabo é arrumar uma desculpa para você ser mais relaxado. E no momento que nós vamos chegando ao final dos tempos da igreja na terra, a gente precisa ter um caminho inverso. A gente tem que ser mais estimulado, mais disciplinado e mais rigoroso naquilo que a gente é. E não o contrário. Se a força do diabo está maior, por que a gente vai ser pior? A gente não pode ser pior, a gente tem que ser melhor. A gente tem que arrumar uma desculpa para orar mais. A gente tem que arrumar uma desculpa para estar mais na igreja. A gente tem que arrumar uma desculpa para ler mais a Bíblia. Porque a gente arruma uma desculpa para trocar de carro. Às vezes você está no aperto, não está no aperto? Mas você faz de tudo para ter aquilo que você quer, não é mesmo? A nossa visão na nossa vida material, às vezes é totalmente contrária da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, às vezes a gente arruma uma desculpa para a gente não fazer aquilo que a gente deve fazer. Mas às vezes a gente está com a corda no pescoço na nossa vida financeira, mas ainda assim a gente faz aquilo que a gente quer. Então isso necessita de autocrítica. Mas a gente vai pular para outra parte. A parte dos membros, em que cada um exerce sua função. Uma coisa que eu estava pensando, aí eu dou as imaginações e Deus vai falando para a gente. Preste bem atenção. Ser um organismo vivo e ser um membro é interdependente de exercer uma função. Ser uma mão não é só ser viva como a mão, é pegar coisas. Não existe um crente enquanto membro que não exerce alguma função. A sua mão, ela só para de fazer a sua função se ela estiver doente. Se ela estiver com algum problema e que você precisa cuidar dela. Se você é um crente, se você é membro, você exerce alguma função. Não existe um independente, eu sou membro, mas eu não faço nada. Isso é uma visão equivocada do que Paulo está dizendo. Ser membro é exercitar uma função. Mas a função não precisa necessariamente estar com o microfone na mão. Às vezes a sua função é uma função que ninguém está vendo. Mas inevitavelmente você tem que exercer uma função. Porque ser membro é ter função de alguma coisa. Quando Paulo fala a mão, o olho, o ouvido. Não existe um ouvido que não ouve, naturalmente. O ouvido é feito, tem que exercer a função de ouvir. Então, ser membro de um corpo, estar ligado a um corpo, até a célula, ela exerce uma função dentro do corpo. A pele, até muito tempo, falava que não era um órgão, né? Hoje já se fala que é um órgão, né? O maior órgão do corpo é a pele. E ela tem uma função de proteger seu corpo. Então, ser membro é ter uma função. Então, essa analogia do corpo que Paulo fala, por isso que eu disse que é muito profunda. Né? E aqui ele trabalha muito essa questão da unidade. E essa unidade, ela é proporcionada pelo Espírito. Só existe unidade
se ela for proporcionada pelo Espírito Santo. Porque a igreja é um organismo vivo e espiritual. A unidade ela só é proporcionada por meios espirituais, na dinâmica da igreja. Claro que pode haver unidade em outros meios seculares, mas a unidade da igreja, ela é direcionada pelo Espírito. E é uma unidade que Paulo fala uma coisa muito avançada para a época dele. Olha o que ele fala aqui, ó. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Ou seja, o escravo era uma instituição normal daquela época. A escravidão, o preconceito, até o preconceito, era muito mais natural naquela época, mas ainda assim ele falava, olha, o Espírito age até nos escravos. Entendeu? Ou seja, Paulo está colocando em pé de igualdade. Então, e essa analogia ele vai falar do corpo. Ele vai falar, olha, até aqueles órgãos do corpo que a gente acha mais indecente, ele tem uma função tão importante que você não imagina. Né? Se você não tiver o ânus, como é que você vai evacuar as coisas que são processadas do seu intestino? Aí a pessoa que tem um problema de intestino lá, tem câncer de intestino, você vê a problemática que a pessoa enfrenta. Se o intestino não evacuar as coisas lá, atinge outro corpo e aí causa uma falência de órgãos. Aí a gente fala, rapaz, é um órgão indecoroso. Mas é um órgão que a função é tão importante para o corpo que a gente não imagina. E às vezes a gente olha certas funções na igreja, a gente não acha que é importante. Mas deixa faltar aquela função, para você ver o problema que não pode trazer aquela função. Outra coisa, aqui ele trata sobre essa questão do orgulho. Se eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo. O cara, eu sou ouvido, mas eu queria ser mão. Ele não pode dizer a si mesmo que eu não pertenço ao corpo. Uma mão, já viu alguma mão falando assim, olha, eu não queria ser mão, eu não pertenço ao corpo. Ele está mostrando a contradição que consiste nisso. Por quê? Porque no versículo adiante, que a disposição do membro, Deus, versículo 18, dispôs o membro segundo a sua vontade. Você é mão, não é porque você quis ser mão, mas foi porque Deus lhe colocou como mão. Então você não pode se arrogar a querer ser uma coisa que Deus não quer que você seja. E você tem que se resignar e ser humilde e aceitar aquilo que Deus quer para você. Mas aí tem um outro lado. Se resignar não é uma desculpa para se omitir. A gente fala de mordomia cristã, né, irmão Joelt? Lá no classe de discipulado. O que é a mordomia cristã? Eu gosto de sempre bater nesse aspecto. Olha como é profunda a mordomia cristã. Tudo que você tem é de Deus. Porque a sua vida foi proporcionada por Deus. Sua vida toda gira em torno de Deus. Até o dinheiro que fica na sua mão é de Deus. Não é porque você vai dar para a igreja. É porque Deus vai lhe cobrar a administração do seu próprio dinheiro, feito por você. E seus dons, consequentemente, são dons dados por Deus. E você vai ter que prestar conta daquilo que você fez e daquilo que você deixou de fazer, porque a sua vida é de Deus, tudo. A sua saúde é de Deus. O que é que você tem feito com essa saúde? Entendeu? Então, tudo vem de Deus. Isso é a mordomia cristã. Você só administra aquilo que Deus lhe deu. Aquilo que você pensa que é seu, foi Deus que lhe deu. E tudo você tem que pensar com vista, isso contribuir para o reino de Deus. Você tem um carro, como eu posso contribuir para a obra de Deus? Você tem um dom X, como eu posso contribuir para a obra de Deus? Se eu estou omitindo, eu estou sendo leviano, porque isso não é meu. Eu estou agindo como se fosse meu, mas não é meu. Olha a profundidade e a dureza que são essas palavras. Por isso que ele fala, olha, uma mão não pode dizer que não é mão. Porque uma mão só pode fazer atividade de mão. Né? Mas ao mesmo tempo, foi alguém que está por cima que diz que o que ele tem que fazer. Mas olha outra coisa interessante.
Eu vou contar uma heresia aqui, viu, pastor Joel? Ó, nem a cabeça pode dizer, eu não preciso de vocês. A cabeça é quem? Cristo. Deus precisa da gente, irmãos. Deus precisa da gente. Onde é que está isso na Bíblia? Jesus disse, ó, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Deus pode levantar outras pessoas, mas isso não isenta você da sua responsabilidade. E poderia ser feito muito mais se você se dispôsse. Então, Paulo está falando aqui da cabeça. A cabeça é quem? Cristo. E a cabeça fala para a gente, eu preciso de vocês. Isso não significa que Deus não possa levantar outras pessoas. Mas às vezes não levanta. Às vezes não levanta. A gente vai chegar aqui e não tem tocador nenhum, a gente vai falar, a gente não precisa. Mas a gente tem que falar, ó, se você não se levantou como tocador, Deus vai lhe cobrar disso. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Aquilo que a gente falou sobre o quê? Sobre mordomia. E aí, para finalizar, acho que eu já passei do horário. O corpo, olha uma coisa forte. Paulo faz uma estratégia que tem a ver com a questão espiritual, com a coisa que é contrária da ordem natural humana. A igreja são muitas pessoas separadas. Não é? Aqui a gente está vendo várias pessoas. Mas Deus vê a igreja como se um tivesse colado no outro. Porque é um corpo. O membro, ele só existe colado com a parte do corpo. Deus vê a gente colado uns com os outros, nutrindo o outro e recebendo a nutrição do outro. Se eu me omitir como mão, esse corpo todo vai se sentir deficitário em alguma coisa. Deus vê a gente junto com os outros. Se a gente estiver separado, a gente prejudica o restante do corpo e a gente morre porque o membro não existe separado. Se cortar a mão vai morrer sozinha, vai apodrecer, não é assim? E ela vai gerar uma deficiência no corpo, porque vai faltar uma mão. Vai faltar uma mão e ela vai morrer. Um crente que não é unido ao corpo, ele é um crente capenga. Ele vive assim, ó, manco, ó. Sabe por que capenga, manco? Porque alguma coisa falta nele. Quando alguém tem uma deficiência, ou nasce com alguma deficiência, ele pode se desenvolver, mas ele vai ter certa dificuldade. Não é assim? Então, às vezes, tem crentes na igreja que ele funciona, mas não funciona como deveria, ou como se esperaria que funcionasse. Ele não perdeu a salvação. Ele não está no inferno. Mas ele não está funcionando da maneira como Deus queria que ele funcionasse. Ele poderia ser melhor. Então, existe essa dinâmica. É a mesma coisa da carne. A carne, ela não necessariamente é o pecado. Existem obras da carne que são pecados. Mas a manifestação da carne, ela é sutil. Porque ela se manifesta na medida que a gente não tem disposição para fazer as coisas de Deus. Se você não tem disposição para orar, isso já é uma manifestação da carne. Porque em Romanos 8, que a irmã Seoma falou, começa como? O homem espiritual se inclina para as coisas espirituais. E isso é uma manifestação do homem espiritual. Ele está inclinado, ele tem instinto, ele tem um imã que puxa ele, um imã irresistível que puxa ele para as coisas de Deus. E aí, a carne, ela existe a consumação do pecado, que já é a manifestação do erro, do pecado. Num primeiro momento, a carne pode ser simplesmente você não ter gosto para as coisas de Deus. Mas esse gosto vai evoluir até levar você no pecado. Mas existe a obra da carne, que é o próprio pecado. E essa é uma das obras da carne que estava manifesta ali na igreja de Coríntios. Era o quê? As emulações, disputas. Seja pelo orgulho, né? Ou pela mera competição. O orgulho de se achar melhor do que os outros, ou o orgulho de criar dissensão, conflitos. Às vezes o orgulho, não, eu sou melhor.
né? E às vezes é um orgulho que gera disputa, conflito, atrito e fere a unidade. Então, a frase para finalizar aqui é o seguinte: não existe membro ou órgão vivo, até uma célula, sem uma função. Se não existe uma função, a sua posição está incompleta. Você é incompleto como crente. Você não está completo. Você tem algumas coisas. Por quê? Porque a santidade é uma parte da vida cristã, não é toda a vida cristã. Tem um serviço. A vida cristã é indissociável do serviço. A vida cristã é indissociável do serviço. E aí você chega e fala, como muitas vezes a gente vê em várias igrejas. A igreja não desenvolve, a igreja não cresce. Será que a culpa não é sua? Né? Porque sabe o que acontece? A melhor maneira de você se isentar do problema é você abstrair o problema. Então, suponha, aí você fala assim, rapaz, o Brasil é corrupto. Você faz uma abstração. É para você se isentar, como se você não fosse brasileiro. O Brasil é o outro, o Brasil não sou eu, não. Né? Você está entendendo? Aí tem as pequenas corrupções do dia a dia, né? Que, né? Não chega no horário, não cumpre horário do trabalho, tal. Aí o cara dá um troco a mais, você não devolve. Mas o corrupto é o Brasil. Eu estou no Brasil, mas eu não sou do Brasil. Né? A melhor maneira de você se isentar de responsabilidade é você abstrair. Aí fica como se fosse os outros, não é você. Então, irmãos, a igreja é um órgão vivo. Ela precisa estar em movimento. E o membro do corpo é interdependente da sua função. Amém? Que Deus abençoe, irmão.